Você conhece o fato de que o filme A Múmia foi inspirado em um personagem real? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 4. Nos 3 vídeos anteriores, apresentamos o período pré-dinástico e a transição para o período dinástico e descrevemos de forma reduzida a primeira e segunda dinastias no Egito Antigo. Com o surgimento da terceira dinastia no ano de 2686 a.C. da Era Comum, o Egito entra no período chamado Império Antigo, que perdurou até 2181 a.C. da Era Comum. Este período é também chamado período Menfita, uma vez que durante a maior parte a cidade de Mênfis permaneceu como sua capital e também como a cidade mais importante. Neste período, a produção de alimentos voltou a crescer, as rotas comerciais, já milenares, com Canaã, Mesopotâmia e demais regiões do Oriente Próximo, se intensificaram e as riquezas eram produzidas no próprio Egito ou fluíam para ele. E o Egito, mais uma vez, tornou-se a maior potência da região. Neste período se inicia também a exploração mineral na região do Monte Sinai, e uma evolução no sistema administrativo no Egito tornou-se ainda mais complexo, surgindo o cargo do Tjati, que de forma errônea, muitas fontes em português traduzem como sumo sacerdote. Na realidade, era o cargo mais alto da administração, subordinado apenas ao faraó, uma função equivalente aos atuais primeiros ministros ou chanceleres. Também durante esse período surgem os escribas, como uma importante casta formada por oficiais letrados. As expansões militares no sentido sul contra a Núbia e para o oeste contra a Líbia aumentaram consideravelmente o território do Império Egípcio. E para auxiliar a administração foi criado o cargo de Sepat, que eram governantes regionais. Quando Maneto traduziu os documentos do egípcio para o grego, traduziu o nome do cargo Sepat para nomarca. E esta é a designação que encontramos na maioria dos registros que tratam sobre o Egito Antigo, o que estabeleceu no Egito um sistema parecido com a Europa feudal, que durou por quase 5 séculos. O primeiro faraó da terceira dinastia foi o filho possivelmente adotivo do faraó Quemeres, chamado Heterkhet, também conhecido como Gezer, Djoser ou Joser. O principal feito de seu reinado foi a construção da pirâmide de degraus, chamada Pirâmide de Joser, na região de Saqqara. O arquiteto responsável pela construção foi Imhotep. Suas contribuições para arquitetura, literatura e medicina foram tão grandes que ele foi ilustrado como parte da estátua do faraó Djoser. E como o local de sua tumba é desconhecida, serviu de inspiração para o filme A Múmia, do ano de 1932, dirigido por Karl Freund, sobre o qual foi feita uma releitura no ano de 1999, um grande clássico do cinema. O filme da Múmia, que a maioria de nós conhece. O último faraó da terceira dinastia foi Redjet, também chamado Rumi, que possivelmente reinou entre 2597 a 2573 a.C. da Era Comum. Assim como seus antecessores, também construiu uma pirâmide em degraus, a Pirâmide de Meidum. O auge do Império do Egito Antigo se deu durante os reinados dos faraós da quarta dinastia e remonta a eles a construção dos monumentos que nos fascinam até os dias de hoje, sendo o primeiro faraó da quarta dinastia Seneferu ou Sóris. É difícil datar seu período de reinado, pois vários documentos o colocam como faraó concomitantemente com os últimos anos dos faraós da terceira dinastia. Possivelmente, em seu reinado, os egípcios estabeleceram contato com os cretenses. Foi também em seu reinado que foram construídas as primeiras pirâmides lisas.
sendo a primeira pirâmide construída em Dashur. A pirâmide não ficou simétrica e por isso é chamada pirâmide curvada. Por este motivo, o faraó Seneferu mandou construir outra pirâmide, que ficou conhecida como a Pirâmide Vermelha. Seu sucessor foi o famoso Quéops, também chamado Khnum-Khufu, que pode ter reinado entre os anos de 2589 a 2566 antes da Era Comum. Não há consenso de que fosse filho de Seneferu. Todavia, utilizaremos as fontes que o indicam como filho e sucessor deste. Foi Quéops que mandou construir a grande pirâmide de Gizé, que foi descrita pelo poeta grego Antípado de Sidon como sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um detalhe interessante é o de que, das 7 maravilhas do mundo antigo, apenas a grande pirâmide de Gizé resistiu até os dias atuais. Quéops foi sucedido pelo seu filho Ratóises, também chamado Gedefré ou Hagedefé. Era devoto do deus Ra e foi o primeiro faraó a utilizar o título de Filho do Sol. Ratóises mandou construir sua pirâmide em Abu-Roar. Todavia, esta pirâmide está em ruínas. No ano de 2558, antes da Era Comum, ascende ao trono Khephren, também conhecido como Khafre, que também era filho de Quéops. É possível que, para ascender ao trono, entrou em conflito com seu irmão Ratóises e o tenha destronado. Muitas fontes antigas mencionam Ratóises como usurpador e Khephren como sucessor legítimo de Quéops. Khephren mandou construir no Planalto de Gizé a segunda maior pirâmide, que recebeu o nome de Pirâmide de Khephren. Também em seu reinado foi construída a Grande Esfinge de Gizé, uma estátua de pedra calcária com 73,5 metros de comprimento, o que faz dela a maior estátua monolítica do mundo. A estátua tem um corpo de leão e sua cabeça de homem pode ser uma representação do próprio Khephren, que reinou até 2532 antes da Era Comum, quando foi sucedido pelo seu filho Miquerinos, também chamado Menquerés. Mandou construir sua própria pirâmide no Vale de Gizé, em tamanho menor, dando assim o acabamento do que conhecemos hoje como a Necrópole de Gizé. Entretanto, a datação de seu reinado é confusa e sua pirâmide pode ter sido concluída por seu filho e sucessor Seberquerés, que foi o último faraó da quarta dinastia. O registro mais antigo que eu encontrei foi a Egiptiaca, de Maneto, e os registros mais completos, a obra do arqueólogo britânico Ian Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt, a obra do egiptólogo espanhol Juan Carlos Moreno Garcia, Egipto en el Império Antiguo, e a obra do historiador norte-americano Roger Scheller Bagnall, Egypt in Late Antiquity. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, me desafia também que eu faça um vídeo. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e a playlist completa sobre essa série sobre o Egito Antigo. Muito obrigado a todos, até a próxima.